é conhecer os conceitos fundamentais da linguagem C. Então, basicamente, apresentar a linguagem de programação C, definir algumas coisas, como utilizar essa linguagem de programação, construir um programa básico em C. Isso a gente vai fazer no final da aula. O final da aula é destinado exatamente para isso. Como que fica a estrutura de um programa em C? Então, normalmente, um programa em C é constituído desses 3 itens. O primeiro é um cabeçalho, o segundo, um bloco de instruções e o terceiro, a documentação do programa. Então, vamos detalhar um pouquinho cada um desses itens que eu comentei. Então, primeiramente, o cabeçalho, né, a parte inicial de um programa, em que vão conter, basicamente, a descrição das variáveis, ou melhor dizendo, a declaração dessas variáveis, né, qual é a variável, qual é o nome, qual é o tipo que ela pertence. Eu também tenho as bibliotecas, né? Nós iremos ver com mais detalhes nessa aula algumas bibliotecas da própria linguagem C. O bloco de instruções é o corpo do programa propriamente dito, então onde vão ter os comandos, né? A documentação é uma opção, né? Um opcional de um programa em C, mas ele é fortemente recomendado, né? Até mesmo para o programador, ou seja, quem fez aquele programa, ou para uma equipe de desenvolvimento. Vamos lá, então, as palavras-chave. As palavras-chave da linguagem não podem ser usadas pelo usuário para identificar uma constante, variável ou função. Então, na verdade, palavra-chave, pessoal, é aquelas palavrinhas que a gente utilizava no Portugal IDE, que já são da própria especificação. Olha na associação, lembram-se do fluxograma? O fluxograma não tinha lá o símbolo para iniciar um programa, o símbolo para finalizar o algoritmo, mais precisamente dizendo, o símbolo para o desvio condicional, o símbolo para a declaração de variáveis. Bom, palavra-chave é um símbolo, só que é um símbolo textual, exatamente para fazer tudo isso. Então nós temos que todas as palavras-chave na linguagem C devem ser escritas em letra minúscula. Isso como o professor Alexandre comentou. Então, assim, int, tudo maiúsculo, int, tudo minúsculo, int, I maiúsculo ou int, N maiúsculo, são consideradas diferentes na linguagem C, né? Existe até uma palavra quando a gente comenta sobre a forma de apresentação das palavras. Então, neste caso, como int tudo maiúsculo ou int tudo minúsculo, nós chamamos isso de case sensitive, né? Ou seja, ele é sensível à forma de apresentação dessas palavras, né? E ressaltando a questão das palavras-chave. Quando eu tenho uma palavra-chave, automaticamente ela é escrita em letras minúsculas. Próximo slide. Fala sobre os comentários. Então, em C, existem 2 formas de se fazer comentários. A primeira forma, né, que nós estamos vendo aqui em cima, é a questão de comentário de apenas uma linha. Eu utilizo esse operador aqui, que é o //. Quando nós queremos fazer um comentário com múltiplas linhas, como é este caso aqui, nós vamos usar o /* e o */, como é este caso em que eu tenho 4 linhas dessa forma. Diretivo, então, diz basicamente que existem alguns comandos nessa linguagem C que não denotam instruções, olha só, não é instrução de programação, e que são processados apenas durante a compilação do programa. Compilação? O que é compilação? Vocês sabem o que é compilação? Compilação é basicamente a ideia de se traduzir o algoritmo em linguagem C, no caso, ou em qualquer linguagem de alto nível, no caso aqui específico, linguagem C, para a linguagem de máquina. Para quê? Para criar o executável, o arquivo que vai ser rodado nas máquinas. Define, ou define, portuguesando, né? E ela diz o quê? Que informa ao compilador quais são as constantes simbólicas usadas no programa. Olha só, constantes simbólicas. Essa palavra constante você já conhece, né? Se lembra de lógica de programação? Lá na aula 3 a gente falou sobre aula 3 de lógica para programação, variáveis e constantes. Então, para declarar constante, aqui na linguagem de programação C, a gente utiliza uma diretiva. Lá no nosso Portugal IDE, que a gente está acostumado, utilizava uma palavra-chave. A include. Então, repare o seguinte, para escrever as diretivas sempre começa com o jogo da velha ou cedilha, como queiram. Então, a linha include. stdil.h, olha só, menor que stdil.h maior que, diz ao compilador que ele vai incluir um arquivo
no processo de compilação. Que arquivo é esse? stdil.h. Então esse stdil.h na verdade é um arquivo que tem dentro do seu computador. Na verdade é um arquivo que já vem com a própria compilador da linguagem C. Ler dados no teclado, escrever no monitor, você precisa utilizar obrigatoriamente a diretiva include, incluir essa biblioteca, que é a biblioteca stdil.h. stdil quer dizer, na verdade, Standard I/O, né? Entrada e saída padrão. Declaração de variáveis. Então, eu vou mostrar para vocês essa parte de sintaxe, ou seja, como que nós fazemos uma declaração de uma forma geral, né? O que tem que ter na declaração de variáveis? Então, no primeiro momento, nós temos os tipos de dados. Então, primeiramente, eu vou declarar um tipo de dado e, após isso, vou estar definindo um nome ou um identificador para aquela variável. E observem que é finalizado com um ponto e vírgula. Posso ainda estar definindo mais de uma variável do mesmo tipo. Então, para isso, eu vou estar apresentando o tipo desse dado, né, se é inteiro, float, o nome dessa variável, vírgula, a outra variável e finalizo com ponto e vírgula. Exemplos, vai ser mais fácil para entender o que a gente está querendo dizer, como se declarar a variável. A gente viu a sintaxe de declaração de variáveis e o tipo de dado. Mas como fazer isso? Vamos ver aqui na nossa televisão, acompanhando, em cima, primeiro exemplo, int INT minúsculo, bem frisado pela professora Tereza, INT minúsculo é o tipo de dado, espaço. No identificador, no caso número, é o nome da variável inteira que está sendo criado nessa linha, finalizando sempre finalizando por ponto e vírgula. Ponto e vírgula a gente não utilizava no Portugal IDE. Aqui é essencial, é necessário, é obrigatório utilizar ponto e vírgula. O segundo exemplo que a gente tem aqui na televisão, a segunda linha, olha só, float, lembrando que o tipo de dados, float é o tipo de dado real. Float A, ou seja, estou criando uma variável chamada A, que é do tipo real. Note que tem em seguida somente uma vírgula. Isso aqui funciona exatamente como no Portugal IDE, vírgula B, ou seja, eu estou declarando nessa mesma linha duas variáveis do tipo real, a variável A e a variável B, finalizando sempre com ponto e vírgula. Então, a sintaxe das constantes. Então, o professor Alexandre comentou inicialmente a questão do define. Então, lembrem que eu vou ter que apresentar o cerquilha, o define, que é a palavra-chave, em seguida o nome dessa constante e, em seguida, o valor. Notem que não existe ponto e vírgula e, por convenção, essas constantes elas são todas com letras maiúsculas, tá? Isso não é uma regra, é uma convenção. Primeiro exemplo que a gente tem, olha só, no início, primeira linha, cerquilha, define. Isso aí é uma diretiva. Você lembra que eu falei de diretiva agora há pouco? Definir constante, a gente precisa utilizar diretivas. Lá no Portugal IDE, relembrando que utilizava palavras-chave. Cerquilha, define, espaço. O nome da constante, identificador, como a Tereza falou bem, uma convenção, utilizar maiúsculo, porque o nome, todos os símbolos do identificador da constante, até para diferenciar constante de variável, para você não ocorrer o risco de atribuir um símbolo ou tentar alterar um valor de constante, que vai dar problema. Então, isso é uma convenção para facilitar a nossa vida. E na sequência, espaço. Espaço e o conteúdo que você vai armazenar. A gente tem que ressaltar então, Tereza, antes de fazer essa analogia, que todo programa em C deve ter obrigatoriamente uma função main. Relembrando o seguinte, que a gente não viu função, mas isso não vai ser problema nesse momento. Então sempre vai ter que ter uma coisa lá, uma estrutura main. Assim como no Portugal IDE, sempre tem que ter o que no nosso algoritmo? Começar com início e terminar com uma primitiva fim.